Bom dia! Hoje nós vamos terminar o livro de Esdras, dos capítulos 6 ao capítulo 10. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, vem nos rebatizar na Tua palavra, porque sabemos que é na Tua força e por Tua graça que podemos entender as palavras que contêm a vida eterna, as Escrituras. Em nome de Jesus, nos dá essa graça, um novo entendimento da palavra. Amém. Capítulo 6. Foi então que o rei Dario emitiu um decreto ordenando que se fizessem verificações em Babilônia, na casa dos arquivos, onde os tesouros estavam depositados, e encontrou-se em Ecbatana, cidade fortificada situada na província da Média, um rolo no qual se lia o seguinte texto: No primeiro ano de seu reinado, Ciro deu essa ordem com relação à casa de Deus que está situada em Jerusalém. Esse templo deve ser reconstruído para servir de local onde se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos devem ser restaurados. Sua altura será de 60 côvados. Terá 3 carreiras de pedra talhada e uma de madeira. A despesa será paga pela casa do rei. Outrosim, devolveremos os utensílios de ouro e prata da casa de Deus, que Nabucodonosor havia tomado do templo de Jerusalém e transportado para a Babilônia. Serão repostos no templo de Jerusalém, no mesmo lugar em que estavam, e nós os depositaremos na casa de Deus. Agora, pois, Tatanai, governador além do rio, Seter-Buzanai, e vossos colegas de Arfasaque, que estáis além do rio, afastai-vos. Deixai continuar os trabalhos da casa de Deus, que o governador dos judeus e seus anciãos a reconstruam no seu lugar. Também ordeno como é que se deve proceder com aqueles anciãos dos judeus, tendo em vista a reconstrução mencionada na casa de Deus, das receitas reais provenientes dos impostos do além-rio. A despesa será fielmente paga a esses homens, a fim de que a obra não sofra interrupção. Tudo aquilo que for necessário para os holocaustos do Deus do céu, novilhos, carneiros e cordeiros, trigo, sal, óleo e vinho, tudo lhes deve ser fornecido cada dia sem falta, segundo a ordem dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que possam fazer oferta dos sacrifícios de bom odor ao Deus do céu e que rezem pela vida do rei e de seus filhos. Eis o que ordeno. Além disso, se alguém modificar no que quer que seja esse edito, arranque-se uma estaca de sua casa, levante-se a mesma e seja pregado nela, onde ficará pendente, e, por seu crime, sua casa seja transformada num montão de lixo. O Deus que fez habitar ali o seu nome destrua todo rei, todo povo que ousa fazer qualquer coisa para mudar este decreto e destruir essa casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, dei essa ordem, seja ela prontamente executada. Assim, Tatanai, governador da outra margem do rio, Setar-Buzanai e seus colegas conformaram-se fielmente à ordem enviada pelo rei Dario. Os anciãos dos judeus puseram-se a construir o templo e fizeram progresso, sustentados pelas profecias de Ageu, o profeta, e de Zacarias, filho de Ado. Prosseguiram a construção segundo a ordem de Deus de Israel e segundo a ordem de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Terminou-se o edifício no 3º dia do mês de Adar, no 2º ano do reinado de Dario, no 6º ano do reinado de Dario. Os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os demais repatriados celebraram com júbilo a dedicação dessa casa de Deus. Ofereceram por ocasião dessa dedicação 100 touros, 200 carneiros, 1.400 cordeiros e 12 bodes como vítimas pelos pecados de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes segundo as suas classes e os levitas segundo as suas divisões para celebrar o culto de Deus em Jerusalém, de conformidade com as prescrições do livro de Moisés. Os repatriados celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês. Os sacerdotes e os levitas, sem exceção, tinham se purificado. Todos estavam puros.
imolaram a Páscoa por todos os repatriados, pelos seus irmãos os sacerdotes e por si mesmos. Os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro comeram a sua Páscoa, bem como todos aqueles que tinham rompido com as práticas impuras dos povos da região e se haviam unido a eles para buscar o Senhor, Deus de Israel. Celebraram com júbilo durante 7 dias a festa dos ázimos, porque o Senhor os havia consolado, fazendo com que o coração do rei da Síria se inclinasse em favor deles, para confortá-los no trabalho de reconstrução da casa do Deus de Israel. Capítulo 7. Chegada de Esdras a Jerusalém. Após esses acontecimentos, sob o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, chegou Esdras, filho de Saraias, filho de Azarias, filho de Eusias, filho de Selum, filho de Sadoc, filho de Aquitobe, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Mairete, filho de Zaraías, filho de Uzi, filho de Boze, filho de Abuzié, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Araão, sumo sacerdote. Este Esdras vinha da Babilônia. Era um escriba versado na lei de Moisés, dado pelo Senhor, Deus de Israel. Com a mão do Senhor, seu Deus, repousasse sobre ele, o rei concedeu-lhe tudo o que pediu. Com ele, vários israelitas, sacerdotes e levitas, cantores, porteiros e natineus, voltaram para Jerusalém no 7º ano do rei Artaxerxes. Chegou Esdras a Jerusalém no 5º mês do 7º ano do rei. Foi no 1º dia do 1º mês que ele partiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, porque a mão benevolente de seu Deus estava com ele. Esdras se tinha aplicado de todo o coração a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e a ensinar em Israel as leis e as prescrições. Eis a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou a Esdras, sacerdote e escriba, versado no conhecimento do texto da lei do Senhor e de suas prescrições concernentes a Israel. Artaxerxes, rei dos reis, a Esdras, sacerdote e escriba, versado na lei do Deus do céu, saudações. Dei ordem para que deixasse partir contigo todos aqueles do povo de Israel, seus sacerdotes e seus levitas residentes em meu reino, que desejavam ir a Jerusalém, pois foste enviado pelo rei e seus 7 conselheiros para fazer uma inspeção em Judá e em Jerusalém, e para ver como está sendo observada ali a lei de teu Deus que tem em tuas mãos. Levarás a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros ofereceram espontaneamente ao Deus de Israel, cuja morada fica em Jerusalém, bem como todo o ouro e a prata que encontrastes por toda a província da Babilônia, e por fim os dons voluntários que o povo e os sacerdotes ofereceram livremente para a casa de seu Deus em Jerusalém. Por conseguinte, cuidarás de comprar com esse dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, bem como as oferendas e as libações, e as oferecerás em Jerusalém, no altar da casa do vosso Deus. Com o restante do dinheiro e do ouro, fareis o que parecer melhor a ti e a teus irmãos, em conformidade com a vontade de vosso Deus. Os utensílios que te forem entregues para o serviço da casa de teu Deus, tu os depositarás diante do Deus de Jerusalém. Quanto às outras despesas que deverás fazer para o templo de teu Deus, tu as providenciarás por meio dos recursos que o tesouro real te fornecerá. Ademais, eu, rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do além do rio que entregues pontualmente a Esdras, o sacerdote, escriba versado na lei do Deus do céu, tudo o que ele solicitar, até a quantia de 100 talentos de prata, 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, com 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo o que prescreveu o Deus do céu para a casa seja fielmente observado, a fim de que a cólera divina não se desencadeie contra o reino, o rei e os seus filhos. Por fim, notificamo-vos de que não se deverá lançar imposto algum, nem tributo, nem encargos, sobre qualquer dos sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, natineus e servos desta casa de Deus. E tu, Esdras, segundo a sabedoria de teu Deus que te foi dada, estabelecerás juízes e magistrados para fazer justiça a todo o povo da outra banda do rio, a todos aqueles que conhecem a lei de teu Deus, e tu deverás ensinar os que não as conhecem. Todo aquele que não observar a lei de teu Deus e a lei do rei será castigado rigorosamente, seja com a morte, seja com o desterro,
seja como uma multa ou mesmo com a prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos pais, que pôs no coração do rei o desejo de honrar a casa do Senhor que está em Jerusalém, e que me fez obter a favor do rei, dos seus conselheiros e de todos os mais poderosos oficiais do rei. Enchi-me, pois, de coragem, porque a mão do Senhor meu Deus estava comigo, e reuni os chefes de Israel para que partissem comigo. Capítulo 8. Eis com sua genealogia os chefes de família que partiram comigo da Babilônia, sob o reinado do rei Artaxerxes, dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Tamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atos, que descendia de Sequenias, dos filhos de Faros, Zacarias, e com ele 150 homens inscritos no registro da família, dos filhos de Faate, Moabe, Elioneai, filho de Saraias, e com ele 200 homens, dos filhos de Setua, Zequenias, filho de Zaziel, e com ele 300 homens, dos filhos de Adim, Abed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens, dos filhos de Elã, Isaías, filho de Atalia, e com ele 70 homens, dos filhos de Safatias, Zebedias, filho de Miguel, e com ele 80 homens, dos filhos de Joabe, Abdias, filho de Jaiel, e com ele 218 homens, dos filhos de Bani, Salomite, filho de Josifias, e com ele 170 homens, dos filhos de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens, dos filhos de Asgade, Joanã, filho de Ersetã, e com ele 110 homens, dos filhos de Adonicã, os últimos, dos quais são estes os nomes: Elifalete, Jeiel e Semeias, e com eles 60 homens, dos filhos de Baguai, Utai, filho de Zacur, e com eles 70 homens. A viagem a Jerusalém. Reuni-os perto do riacho que corre para Ava, e ali acampamos por 3 dias. Tendo observado o povo e os sacerdotes, não encontrei entre eles nenhum dos filhos de Levi. Então mandei procurar os chefes de Eliezer, Ariel, Semeias, Eunatã, Jaribe, um outro Eunatã, Natã, Zacarias e Mesolã, bem como Joiaribe e Eunatã, doutores da lei. Enviei-os ao chefe Adó, que residia em Cáspia. Ditei-lhe as palavras que deveriam dizer a Ada e seus irmãos, os natineus residentes em Cáspia, a fim de que nos trouxesse ministros para a casa de nosso Deus. E como uma mão benfazeja de nosso Deus estivesse conosco, trouxeram eles um homem inteligente dentre os filhos de Moole, filho de Levi, filho de Israel, Asabias, com seus filhos e irmãos em número de 18. Asabias, junto com Isaías, dentre os filhos de Merari, seus irmãos e seus filhos em número de 20. Dentre os natineus que Davi e os chefes tinham entregues para o serviço dos levitas, 220 natineus, todos designados por seu nome. Ali, junto ao riacho Ava, publiquei um jejum, a fim de nos humilharmos diante de nosso Deus e implorar dele uma feliz viagem para nós, nossos filhos e para todos os nossos bens. Tive vergonha, com efeito, de pedir ao rei uma escolta e cavaleiros para nos proteger contra os inimigos durante o trajeto, porque havíamos dito ao rei: a mão de nosso Deus protege com sua bondade todos os que o procuram, mas sua força e sua cólera se faz sentir em todos aqueles que o abandonam. Por isso, jejuamos e invocamos o nosso Deus, e ele nos ouviu. Escolhi 12 homens dos sacerdotes, Zerebias e Asabias, e mais 10 de seus irmãos. Diante dele pesei a prata, o ouro e os utensílios dados em oferenda para a casa de nosso Deus pelo rei, seus conselheiros e seus príncipes, bem como pelos israelitas que ali se encontravam. Entreguei-lhes o peso de 650 talentos de prata, utensílios de prata do peso de 100 talentos de ouro, 20 taças de ouro valendo 1000 dáricos e 2 vasos de um bronze muito claro e brilhante, tão belo como ouro. E disse-lhes: vós sois santos diante do Senhor, esses utensílios são consagrados. Essa prata e esse ouro são uma oferta espontânea feita ao Senhor, o Deus de vossos pais. Guardai-os com cuidado até o momento em que vós os pesareis diante dos chefes dos sacerdotes e levitas e diante dos chefes da família de Israel em Jerusalém, nas salas da casa do Senhor.
Os sacerdotes e levitas receberam, pois, o ouro, a prata e os utensílios assim pesados, para levá-los a Jerusalém, à casa de nosso Deus. Partimos do riacho de Ava, no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. A mão de nosso Deus nos protegia e nos salvava das mãos dos inimigos e de suas emboscadas durante o trajeto. Chegados a Jerusalém, repousamos durante 3 dias. Ao 4º dia, a prata, o ouro e os utensílios foram pesados na casa de nosso Deus e entregues a Meremote, filho de Urias, o sacerdote. Ele tinha consigo Eleazar, filho de Finéias, e com eles os levitas Josabade, filho de Josué, e Noedaias, filho de Benui. Tudo foi contado e pesado, e ao mesmo tempo o peso total foi consignado por escrito. Os exilados que voltavam do exílio, homens nascidos no cativeiro, ofereceram em holocaustos a Deus de Israel 12 touros por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes pelos pecados, tudo em holocausto ao Senhor. Entregaram o decreto do rei aos sátrapas do rei e aos governadores de além do rio. Esses deram seu apoio ao povo e à casa de Deus. Capítulo 9. Os casamentos mistos. Após todos esses acontecimentos, os chefes aproximaram-se de mim e disseram-me: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se conservaram afastados dos habitantes dessa terra. Imitaram as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tomaram entre as filhas deles mulheres para si e para seus filhos. Assim, a raça santa misturou-se com os habitantes dessas terras. Os chefes e os magistrados foram os primeiros a dar a mão a essa transgressão. Ouvindo essas palavras, rasguei minha túnica e a capa, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei consternado. Ao redor de mim reuniram-se todos aqueles que temiam as palavras de Deus de Israel por causa da transgressão dos filhos do cativeiro. Quanto a mim, fiquei sentado e angustiado até o sacrifício da tarde. Na hora da oblação da tarde, levantei-me da minha aflição com minhas vestes e meu manto rasgados. Então, caindo de joelhos, estendi as mãos ao Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou coberto de vergonha e de confusão para levantar minha face para vós. Meu Deus, porque as nossas iniquidades acumularam-se sobre as nossas cabeças e nosso pecado chegou até o céu. Desde o tempo de nossos pais até o dia de hoje, temos sido gravemente culpados. Por causa de nossas iniquidades, fomos escravizados, nós, nossos reis e nossos filhos, fomos entregues à mercê dos reis de outras terras, a espada, o cativeiro, a pilhagem e a vergonha que nos cobre ainda hoje. Entretanto, o Senhor, nosso Deus, testemunhou-nos por um momento a sua misericórdia, permitindo que subsistisse um resto dentre nós e concedeu-nos um abrigo em seu lugar santo. Nosso Deus quis assim fazer brilhar aos nossos olhos a sua luz e nos dar um pouco de vida no meio de nossa servidão. Sim, somos escravos, mas nosso Deus não nos abandonou em nosso cativeiro. Ele nos concedeu a benevolência dos reis da Pérsia, dando-nos vida bastante para reconstruir a morada de nosso Deus, reerguer as ruínas, e também nos concedeu um abrigo seguro em Judá e em Jerusalém. Agora, ó Deus nosso, que mais poderemos dizer depois de tudo isso? Abandonamos os mandamentos que vós nos destes por meio de vossos servos, os profetas, que diziam: a terra em que ides entrar para dominar, como possessão vossa, é uma terra de impureza, contaminada pelas imundícias dos povos dessas regiões, pelas abominações e impurezas com que a encheram de uma extremidade à outra. Não deis, pois, vossas filhas e vossos filhos, nem tomei as suas filhas para os vossos filhos. Não vos preocupeis com sua prosperidade e seu bem-estar, para que vos tornei fortes e comais os bons produtos desta terra, ao qual transmitireis para sempre como herança aos vossos filhos. Depois de tudo que nos aconteceu, por causa de nossas más ações e nossas grandes culpabilidades, vós nos conservastes, ó nosso Deus, mais do que mereciam as nossas iniquidades, e deixaste subsistir um resto dentre nós. Poderíamos recomeçar a violar vossas leis, aliando-nos a esses povos abomináveis? Não vos irritaríeis contra nós?
até nos exterminar sem deixar um sobrevivente que pudesse escapar? Senhor, Deus de Israel, vós sois justo, porque presentemente nada mais somos que um resto de sobreviventes. Eis-nos aqui diante de vós com nossa falta, porque não poderíamos subsistir em vossa presença depois do pecado. E o capítulo 10, o último, terminando esse livro. Enquanto Esdras, prostrado diante da casa de Deus, fazia chorando essa prece e essa confissão, foi-se reunir em torno dele uma multidão numerosa de israelitas. Eram homens, mulheres e crianças, todos chorando. Então, Zequenias, filho de Jaiel, dos filhos de Elã, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós pecamos contra o nosso Deus, tomando por mulheres as estrangeiras pertencentes ao povo da terra. Entretanto, resta ainda uma esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com nosso Deus, proponhamos-nos a mandar de volta todas essas mulheres e seus filhos, de conformidade com o teu conselho e o daqueles que têm respeito pelos mandamentos de nosso Deus, e que seja feito segundo manda a lei. Levanta-te, pois, para regulamentar esse trabalho, estaremos contigo, coragem e mãos à obra. Então, Esdras levantou-se e fez com os chefes dos sacerdotes, dos levitas e de todo Israel jurassem que agiriam como acabavam de ter ser dito. E todos juraram. Depois, deixando a casa de Deus, foi ao quarto de Joanã, filho de Elisiabe. Tendo entrado ali, permaneceu sem comer nem beber, porque chorava o pecado dos filhos do cativeiro. Publicou-se então em Judá e em Jerusalém, que todos os filhos do cativeiro viessem reunir-se em Jerusalém. Quem não comparecesse dentro de 3 dias, conforme as ordens dos anciões e dos chefes, veria confiscados seus bens e seria excluído da assembléia dos filhos do cativeiro. Todos os homens de Judá e de Benjamim reuniram-se em Jerusalém nos 3 dias. Era o 20º dia do 9º mês. Todo o povo que se encontrava na praça do templo de Deus tremia, não só pela gravidade da circunstância, mas também porque estava chovendo. Esdras, o sacerdote, levantou-se e disse-lhes: Vós pecastes tomando mulheres estrangeiras, agravando assim a culpa de Israel. Agora, compenetrai-vos de vossa falta diante do Senhor, o Deus de nossos pais, e fazei a sua vontade. Separai-vos dos vossos povos dessa terra e das mulheres estrangeiras. Toda a assembléia respondeu em alta voz: Sim, devemos proceder como disseste. Mas o povo é numeroso, e a estação das chuvas não é, pois, possível ficar-se ao ar livre. Além disso, não é trabalho nenhum ou 2 dias, porque cometesse uma grande transgressão nesse assunto. Que nossos chefes fiquem aqui para representar a Assembleia inteira, e todos aqueles que em nossas cidades receberam em suas casas uma ou mais mulheres estrangeiras, se apresentem nas datas fixadas com os anciãos de cada cidade e seus juízes, até que consigamos apartar de nós o fogo da cólera de nosso Deus por causa dessa questão. Só Jonatas, filho de Azael, e Jazaías, filho de Tícoa, se apresentaram para contradizer esta ordem, apoiados por Mesolã e Sebetai o levita. Os filhos do cativeiro, porém, conformaram-se. Esdras, o sacerdote, e alguns homens, chefes da família, segundo suas casas, todos designados por seus nomes, puseram-se de parte e, sentando-se, começaram a examinar a questão do 1º dia do 10º mês. No 1º dia do 1º mês, resolveram a questão dos homens que tinham desposado mulheres estrangeiras. Entre os filhos dos sacerdotes encontravam-se alguns que haviam desposado mulheres estrangeiras, a saber, filhos de Josué, filhos de Josedeque e seus irmãos, entre os quais Maasias, Eliezer, Jaribe e Godolias. Esses se comprometeram a repudiar suas mulheres e ofereceram carneiro pela expiação de sua falta. Dos filhos de Emer, Anani e Zabadias; dos filhos de Arim, Maasias, Elias, Semeia, Jaiel e Osias; dos filhos de Sazur, Elionei, Masais, Ismael, Natanael, Josabede e Elasa; entre os levitas, Josabade, Semei, Selaias, chamado também Selita, Petaias, Judá e Eliezer; entre os cantores, Eliasibe; entre os porteiros, Selum, Telém e Uri; entre os israelitas, dos filhos de Faros, Remeias, Gesias, Melquias, Miamim, Eleazar, Melquias e Banaias; dos filhos de Elã, Matanias, Zacarias, Jaiel, Abdi, Jarmute e Elias; dos filhos de Etua,
Elionenai, Eliasibe, Matanias, Jarmute, Zabade, Aziza. Dos filhos de Bebai, Joanã, Anias, Atai, Atlai. Dos filhos de Beguai, Mesolam, Meluque, Adaia, Jazube, Zaú, Jerumute. Dos filhos de Fate, Moabe, Ednas, Calau, Banaias, Mazias, Matanias, Bezalel, Benu e Manassés. Dos filhos de Arim, Eliezer, Gesias, Melquias, Semeia, Simeão, Benjamim, Meluque, Semerias. Dos filhos de Azum, Matanai, Matatias, Zabade, Elifalete, Germai, Manassés, Semei. Dos filhos de Bani, Madai, Anrã, Joel, Banaias, Badaias e Quelias. Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matanai, Jazi. Dos filhos de Benui, Semei, Selemias, Natã e Adaias. Dos filhos de Zacai, Cisai, Sarai, Azael, Selemias, Semerias, Selum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matatias, Zabade, Zabina, Gedu, Joel e Banaias. Todos esses homens que haviam desposado mulheres estrangeiras, despediram-nas com seus filhos. E aqui termina o livro de Esdras. Deus te abençoe, fique com Deus.